Nossa história começa no ano de 2011. Um homem americano de raízes árabe, conhecido por Abbas, publicou em seu fórum de colecionadores de antiguidades na internet algo muito curioso. Durante uma de suas visitas ao Egito, ele adquiriu um artefato muito peculiar. Tratava-se de uma alfange. Para os que não sabem, alfange é uma espécie de lâmina curvada que até lembra um pouco algumas espadas tipo sabre. Abbas havia negociado o artefato com alguns nômades do deserto. Ele não revelou quanto pagou, mas disse que não lhe custou muito. A alfange era muito bela, de lâmina afiada e perfeita. O cabo era um pouco exótico e aparentava ter sido feito de osso humano, e nele haviam 33 pedras negras muito bem lapidadas. O que motivou o Abbas a publicar no fórum não foi apenas para compartilhar sua aquisição. É claro que ele queria mostrar a alfange para os outros colecionadores, ainda mais sendo dono do fórum, mas ele também queria opiniões sobre o artefato, pois Abbas acreditava que era apenas uma réplica ou um artefato artesanal de baixo custo. Ele já havia levado a alfange para 3 diferentes avalistas e ambos disseram que as pedras, apesar de serem bonitas, não eram diamantes negros ou qualquer outro tipo de pedras preciosas, porém não souberam catalogar e identificar o tipo das pedras. Algumas semanas se passaram e Abbas fechou o tópico. Ele agradeceu pelos comentários e disse que estava convencido de que o artefato era antigo, mas que as pedras não tinham valor algum. Poucos meses depois, um outro frequentador do fórum demonstrou grande interesse pela alfange. Ele parecia conhecer muito bem o artefato, mas o assunto tomou proporções bizarras e até mesmo duvidosas, afinal, o misterioso frequentador do fórum alegava ser um anjo. Seu nome era desconhecido, mas ele utilizava o nickname User86. O suposto anjo disse coisas arrepiantes sobre o artefato. Disse que se tratava de um objeto tão antigo quanto a criação do mundo. Tanto Abbas quanto os outros membros do fórum consideraram os comentários como sendo uma piada de mau gosto e até ameaçaram banir o usuário caso continuasse com suas piadas. Porém, User86 propôs o seguinte: se ele descrevesse as medidas exatas do artefato, comprimento, largura e envergadura da lâmina e do cabo, se descrevesse pequenos detalhes do objeto, então Abbas deveria ouvir tudo o que ele tinha para dizer. E assim foi feito. O User 86 deu as informações das medidas com exata precisão. Até mesmo descreveu a distância em que as pedras negras tinham uma das outras e em que parte do cabo elas se encontravam. Abbas ficou espantado e, sendo assim, ele resolveu cumprir com sua parte, permitindo com que o usuário 86 continuasse com sua história. E é essa que lhe contarei agora. No começo dos tempos, pouco antes da criação da humanidade, foram forjadas 4 armas sagradas, e eram elas: um arco prateado, cujo poder é tanto que com apenas uma flecha é capaz de vencer toda a humanidade; uma espada de fogo que reluz o brilho do universo. Apenas o seu peso já é o suficiente para destruir os firmamentos da terra, e além disso, sua lâmina é capaz de cortar a alma dos homens e corrompê-los todos de uma só vez. Uma balança de aço que jamais poderá ser destruída. Ela pesa o valor da ganância, e quanto mais peso colocado sobre ela, maior o caos na terra.
A quarta arma é a mais frágil, porém a mais poderosa. O poder das outras três armas pode ser encontrado nela, e igual ela não há. Com ela é possível ceifar todos os seres vivos dos 33 planos. Ela pode cortar desde o plano sagrado ao plano físico e sem precisar tocar em seu alvo. Todas as quatro armas foram lançadas na terra e bem nos confins do deserto, no profundo. Foram escolhidos também 3 anjos para que pudessem empunhá-las, e esses foram banidos da face de seu Criador até que se cumpra a sua vontade. A quarta arma não pode ser empunhada por nenhum dos seres antes criado, pois nenhum deles poderia tolerar o seu peso, nem mesmo a elite suportou, e para isso foi preciso criar aquele que é vazio, aquele que não enxerga, mas vê, o que não sente, mas odeia, e a ele foi outorgado o poder para empunhá-la. Esses 4 desceram à terra e esperam pelo tempo de recolherem suas armas, porém, uma delas não está mais em sua urna. Falo da quarta arma, a que se encontra em mãos de um homem. Nem mesmo os babilônicos, os quais tinham os números e a sabedoria, e que sabiam a localização das armas, ousaram descer ao deserto para apoderar-se delas. Foi mais ou menos isso que o anjo contou para Abás. E depois disso, ele se interessou pela história, mas não deixou de contestar o usuário 86, fez diversas perguntas e observou o seguinte: se ele de fato fosse um anjo, então o que o impedia de aparecer para Abás e falar isso frente a frente? O usuário 86 respondeu explicando que se Abás saísse da cidade sem o artefato, ele poderia encontrá-lo. Do contrário, seria impossível, pois o próprio artefato impede que qualquer ser celestial tente uma aproximação. Motivo esse pelo qual as armas foram lançadas no deserto da terra. É claro que Abás recusou o convite para sair da cidade. Ele não poderia simplesmente ir ao encontro de alguém só porque o mesmo disse ser um anjo. E foi então que o usuário 86 disse que lhe daria 2 provas. A primeira seria na madrugada seguinte. Abás teria um sonho, onde conheceria as outras 3 armas e só acordaria após 3 dias. Depois disso, eles retomariam a conversa e o anjo lhe mostraria no fórum imagens dos desenhos detalhados de cada uma das armas que Abás havia sonhado. A segunda prova viria na próxima semana. O anjo prometeu mostrar para Abás o quarto cavaleiro. Ele disse que não apenas Abás, mas que também o mundo todo poderia vê-lo sem ser notado, e que nesse dia ele estaria no Egito procurando entre os homens aquilo que lhe pertence. Agora, preste muita atenção. Estima-se que todos esses fatos tenham ocorrido em 2011. Por coincidência, um vídeo muito estranho ganhou muita notoriedade. Segundo dizem, durante um protesto no Egito, o quarto cavaleiro do Apocalipse teria aparecido em meio ao povo. Não vou falar muito sobre isso, apenas veja. Você viu, não é mesmo? Analisamos o vídeo e também buscamos informações sobre a sua autenticidade. Não encontramos indícios de montagem digital ou manipulação no vídeo, inclusive. Websites e comunidades dedicadas em desbancarem todos os tipos de farsas que já analisaram o vídeo
concordam que não se trata de montagem digital, porém, a grande maioria acredita que seja um reflexo e justificam isso pelo fato de que o operador de câmera seguiu o movimento supostamente refletido. Movimento refletido, Sim, claro, é perfeitamente possível acontecer. É algo comum, mas não é porque o operador de câmera acompanhou o movimento da imagem que significa que é falso. Desde muito tempo, câmeras utilizadas por emissoras de TV e até mesmo câmeras de mão utilizam um display digital que reproduz imagem em tempo real. De qualquer forma, acredite ou duvide, eu sou apenas aquele que conta a história. Uma outra coisa que me chamou a atenção em tudo isso foi a menção sobre os babilônicos. Caso não saiba, os babilônicos cultuavam deuses distintos em relação a todos os tipos de crenças. Já mencionei alguns de seus artefatos em alguns outros vídeos. Eles também eram conhecidos por possuírem muita sabedoria, principalmente quando o assunto envolvia números e estrelas. O acervo maldito não conseguiu encontrar uma ligação plausível dessa história com o povo da Babilônia, mas, após analisar cuidadosamente o pouco que conhecemos sobre esse assunto, descobrimos coincidências interessantes e é sobre elas que falarei a seguir. Esse amuleto na imagem se chama Sigila Solis, ou Selo do Sol. Essa é uma versão grega de um dos muitos amuletos antigos que pertenceu aos babilônicos, e ela fala da chamada Pedra da Sabedoria. De qualquer forma, tanto a pedra em idioma primitivo quanto o amuleto representam um número mais temido pelo homem. Falo do número 666, ou o número da besta, se assim preferir. Note que o amuleto possui 6 colunas na horizontal e 6 colunas na vertical. Dentro dessas colunas estão espalhados números aleatórios que vão do 1 ao 36. Se somadas individualmente, qualquer uma das colunas apresentará o mesmo resultado, que é 111, levando em conta que o número base é 6. Pergunto, quanto é 6 vezes 111? Essa eu faço questão em responder: 666. Não importa se você fará o cálculo com as colunas verticais, horizontais ou até mesmo em diagonal. Além disso, se você somar 1, 2, mais 3, mais 4, mais 5 e continuar até o número 36, terá 666 como resultado. Agora vem a pergunta: e se esses números representarem mais do que um simples cálculo, Depois de muito brincar com esses números, acabamos por transformá-los em coordenadas. A surpresa foi interessante. Coincidentemente, todos esses números apontam para coordenadas do continente africano, e a maioria deles nos mostram localizações em pontos remotos do antigo deserto do Egito, onde hoje é dividido por vários países, entre eles o atual Egito, Líbia, Sudão e outros. Seriam esses números coordenadas para a localização exata das armas dos 4 cavaleiros do Apocalipse? É apenas uma suposição, porém, ninguém melhor do que Abbas para responder essas perguntas. No entanto, desde 2011, ele nunca mais foi visto pelo público da internet. Seu fórum fechou as portas e poucos meses após toda essa história, ele simplesmente desapareceu. Agora que você conheceu todos os detalhes desse rumor, vamos ao caos. Se o 4º cavaleiro do Apocalipse perder a sua arma, o que acontece? Pois bem, imagine um mundo onde todos somos imortais, porém com corpos físicos veneráveis. Por doença, acidente ou qualquer outro meio, você apodrece, sente dor e agoniza, porém
nunca morre. Nesse momento, a morte está vasculhando o mundo, revistando pessoa por pessoa em busca daquilo que lhe pertence, e quando não encontrar, poderá delegar o seu cargo para o atual portador da arma. A alfange não foi criada para ceifar humanos. A morte pode fazer o seu trabalho sem ela, mas apenas os seres vivos poderão morrer, pois a arma foi criada exclusivamente para matar a maldade no mundo e também para derrubar os demônios que ousarem interferir nesses acontecimentos. Sem a arma, a morte não terá mais motivos para exercer seu cargo e poderá se retirar de nossa dimensão. Há também um outro problema. Se nem mesmo criaturas celestiais suportam empunhar a arma, como poderá ser diferente com o homem, hein? O ser humano que recebe um golpe da arma terá o seu corpo físico e alma lançados no inferno, lançados no infinito. Pagará sem perdão pelo além e pela escuridão. 10 dias, 10 anos, para sempre é bem diferente disso. Uma lenda, um mito ou rumor, ou uma verdade oculta que ameaça nossos dias. Como eu disse, sou apenas aquele que compartilha essas histórias. Você é quem deve crer ou duvidar de algo.